Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos começando mais um podcast. Deus abençoe você que tem ficado até aqui, Deus abençoe você que tem acompanhado até aqui, que tem feito esse trabalho crescer. Desde já a gente pede para que você continue compartilhando, mandando link, mandando esse vídeo para os grupos. Quando você faz isso, o YouTube entende e manda para mais pessoas esse trabalho. Esse projeto é para pessoas, é para curar vidas e corações que precisam de uma palavra de Deus. Hoje a gente está tendo aqui a honra de receber o nosso amigo, nosso irmão Charles de Guará. Charles, muito obrigado por ter aceitado esse convite. É uma honra receber você aqui, meu amigo. Ô Pablo, a paz do Senhor a todos que irão assistir. O prazer é meu de estar aqui. Sou grato a Deus pela sua vida e pelo convite que nos foi feito. Amém. Deus abençoe. Amém. Charles, para a gente começar, vamos interagir um pouco aí. Quem é Charles? Onde o Charles nasceu? O Charles é crente? O Charles nasceu em berço evangélico? Conta pra gente quem que é o Charles. Então, vamos lá. Sou o presbítero Charles. Não nasci num berço evangélico. Fui me converter aos 19 anos, quando passei por um acidente. E ali Deus teve o seu modo, a sua maneira de trabalhar na minha vida. Então foi necessário eu estar entre a morte e a vida, ou entre a vida e a morte, para poder reconhecer o poderio, a soberania de Deus sobre a minha vida. E ali num leito de hospital, eu pude entregar minha vida para o Senhor. E até hoje estamos aí firmes na caminhada. Amém, que bom. Existem casos específicos que Deus salva assim, né? É no leito que a gente reconhece, né? É na dor, né? Há casos específicos de salvação que é dessa forma, né? Sim, e por muitas das vezes, né, Deus ele tenta nos atrair. Mas eu costumo dizer que às vezes a gente não vem pela rede, às vezes o Senhor ele joga a rede. A gente dá uma escapadinha, mas pelo anzol é difícil escapar, né? É verdade. Então é melhor vir pela rede, que é mais tranquilo, mas comigo foi diferente. Foi necessário o Senhor jogar o anzol para me fisgar, mas louvo e engrandeço ao nome do Senhor pelas provações que eu passei até aqui para aceitar o nome do Senhor, e tudo aquilo que eu passei valeu muito a pena de estar na presença do Senhor. É isso aí. A gente está com um tema bastante interessante, né? Deus os entregou às suas próprias vontades. Charles, por que Deus os entregou às suas próprias vontades? Vamos caminhar por esse texto, esse tema. Então, Pablo, para entrar dentro desse tema, eu gostaria de ler Romanos capítulo 1, o verso 21 e o verso 24. O verso 21 vai dizer assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Agora o verso 24 vai dizer assim: por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. Nós temos que começar primeiramente a entender que o desejo de Deus não é entregar o homem à sua própria vontade. Porque nós vamos ver lá em Ezequiel 33:11, o Senhor ele vai dizer que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes ele deseja que o ímpio se arrependa dos seus maus caminhos e se converta ao Senhor. Mas quando isso não acontece, quando o homem não reconhece a soberania de Deus, por muitas das vezes Deus tenta atrair o homem, mas o coração do homem endurecido se afasta de Deus. Então não é Deus que rejeita o homem, mas sim é o homem que rejeita a vontade de Deus. O apóstolo Paulo ele vai abordar, ele não vai falar a respeito da evolução humana. É interessante que ele vai falar da degeneração, da queda do homem, porque o homem ele começou no jardim do Éden. O homem começou conhecendo a Deus, mas só que no meio do caminho o homem desejou fazer a sua própria vontade. Sim. E quando isso acontece, Pablo, o homem ele cai na perdição. O pecado nos afasta da presença de Deus. Ou seja, Deus revelou a vontade sua para a humanidade, para o homem no início, mas deixou o homem fazer a vontade dele, né? Escolher entre fazer a vontade dele e fazer a vontade de Deus, né? Isso é interessante, né? Que Deus ele dá esse livre-arbítrio, né? De opção de escolha. Eu escolho ou não fazer a vontade de Deus, né? Só que o ato de eu não escolher gera as consequências que são dolorosas, difíceis.
Sim, exatamente. Nós vamos ver que para se viver o Evangelho, o próprio Senhor já disse, o próprio Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o Evangelho, ele é feito de renúncia. Não tem como eu viver o Evangelho sem renunciar às minhas próprias vontades. Sim. E quando eu não renuncio às minhas próprias vontades para viver a vontade de Deus, o Senhor, ele acaba me entregando a minha própria vontade. Nós vamos ver que após Adão, o primeiro homem que o Senhor ele vai falar, Deus vai se comunicar, é com Abraão. E o Senhor, ele chama Abraão, e Abraão, ele tem que renunciar a tudo. Abraão, ele tem que renunciar à sua família. Abraão, ele tem que renunciar o seu pai e a sua mãe. Abraão tem que renunciar aos seus irmãos, os seus amigos e o ambiente que vive. Então não tem como nós vivermos as promessas de Deus sem abandonar algo. Então é necessário nós vivermos para a vontade de Deus, não a nossa vontade. Porque a chamada de Deus é assim, né? Se eu não estiver disponível a perder algumas coisas, dificilmente eu vivo a vontade dele, né? Eu acho interessante o chamado de Abraão, porque ele tinha tudo. Ele poderia ficar ali e aceitar a vida atual que vivia. Seu pai iria morrer, ele poderia voltar, porque aliás o seu pai era um grande empresário, a história diz. Ele poderia aceitar essa vida e viver comum, mas ele decide viver uma vontade específica de Deus. E pelo fato dele viver essa vontade, por ter aceitado em viver essa vontade, Deus faz o seu nome grande e é lembrado até hoje. Sim, o que é muito lindo é que Abraão, ele ouve sem mesmo conhecer. Sim. Ele obedece. Então, quando nós obedecemos a voz do Senhor, sim, a vitória é certa em nome de Jesus. E a diferença está aí, né, Charles? Eu não preciso ver. Eu preciso crer. Exatamente. Eu preciso acreditar na palavra que ele liberou e na vontade dele. Entender que a vontade dele sempre será melhor. Por mais que a ótica humana me pareça que é ruim, que o caminho não é tão bom, o final sempre será de bênção, né? O final do ato de eu querer e fazer a vontade dele sempre gerará recompensas duradouras, né? Sim, sim. O interessante é que, como falando a respeito de vontade, Paulo, ele foi muito estratégico a escrever a carta aos Romanos. Ele vai começar se apresentando, ele vai dizer assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, ele vai se apresentar como um servo, porque existia muitos Paulos naquela época. Para que a igreja de Roma reconhecesse que era Paulo, ele teve que citar algumas características. Por exemplo, ele cita que ele era servo, que ele era apóstolo, chamado por Cristo. Mas o que me chama a atenção é que ele vai pautar dizendo que é servo. A primeira coisa que ele vai pontuar, ele vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo. Olha só a inteligência de Paulo. Roma tinha muitos escravos ao seu poder. E então os romanos, eles sabiam como um escravo era adquirido. Eles sabiam que o escravo era pago pelo escravo um alto preço. E o escravo, ele não poderia se demitir. O escravo, ele não recebia salário, mas o escravo fazia aquilo que o seu dono mandava. Então, mais corretamente empregado servo no grego é doulos. Se nós empregarmos corretamente, é escravo. Então, olha a estratégia de Paulo de se apresentar como escravo de Cristo. Os romanos conheciam como eles haviam sido comprados e que o escravo não vivia a sua própria vontade. O que Paulo estava ensinando aos romanos e nos ensinando hoje é que se nós somos comprados, nós temos um dono. E se nós temos um dono, já não é mais a minha própria vontade que prevalece, mas sim a vontade de Deus sobre as nossas vidas. É isso aí. E foi pago um alto preço de sangue, sim, para nos comprar. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Exatamente. As coisas velhas se passam, né, Charles? Eu acho interessante nesse texto, porque esse texto ele anula totalmente esse livre-arbítrio que a gente cria. Se a gente parar para ver, para analisar, de fato, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Cristo, já não tem mais vontade minha. Eu acredito que o livre-arbítrio ele se encerra aqui. É o momento que eu entrego a minha vida a Ele. Quando eu entrego a minha vida a Ele, pronto. Já não é mais eu quem vivo, é Ele quem vive em mim. Então é Ele quem vai direcionar-me a tomar as minhas decisões. É Ele quem vai me mostrar o caminho, é Ele quem vai me guiar os meus passos.
É a vontade dele que precisa ser feita através da minha vida. Porque quando eu não vivo isso, as consequências são dolorosas e difíceis de suportar. É exatamente isso, essa mentalidade que nós devemos ter. Porque a partir do momento que nós aceitamos o Senhor como Salvador da nossa vida, nós temos que ter em mente que nós temos que viver para Ele. Sim. É claro que nós estamos vivendo num mundo secular, nós estamos aqui na Terra, mas nós estamos apenas de passagem. Tudo isso vai passar. Por isso é necessário nós colocar em nosso coração a primazia em fazer a vontade de Deus. Cair em si muitas vezes, né, Charles? Porque é difícil cair em si. Porque muitas das vezes nós queremos fazer as nossas próprias vontades. E todas as minhas orações eu peço ao Senhor, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sim. Me ensina a compreender a sua vontade. Porque, Pablo, muitas das vezes é difícil compreender a vontade de Deus. Sim. Muitas das vezes nós queremos ir para uma direção, sim, mas o Senhor nos mostra outra. E como você vai abrir, muitas das vezes você vai ter que abrir mão de um sonho, abrir mão de um desejo. E para seguir a Cristo e fazer a sua vontade é necessário isso, né? Abrir mão dos meus desejos, sonhos. E tem hora que Deus pede isso, né? Tem hora que Deus exige isso. Quero que você abra mão de tudo. Para Abraão ele falou isso, né? Sai do meio da sua terra e tem mais, no meio da sua parentela. Então eu não quero você apegado a coisas e muito menos a pessoas. Eu quero você ser apegado comigo. Para viver a vontade de Deus é isso, né, Charles? É desapegar totalmente de coisas, ter a coragem de desapegar até mesmo de pessoas. Por mais que eu olhe, tem pessoas que travam a vida de alguns. Tem pessoas que infelizmente não vão chegar a outro nível porque não conseguem deixar de lado aquelas pessoas que Deus já pediu para deixar. E é necessário. Andar sozinho é pedagógico. Cristo andou sozinho por muito tempo, depois escolheu certamente os discípulos. Tem hora que Deus chama a gente para fazer isso, para caminhar um pouco sozinho, para refletir os pensamentos, para entender, centralizar pensamentos e entender que a vontade dele ainda permanece, continua de pé e ele quer fazer, mas depende da gente também. Sim. E você falando a respeito de, às vezes a gente tem que abandonar pessoas. Abraão é um exemplo vivo disso. Sim. Quando ele saiu, ele trouxe seu sobrinho Ló. Mas como as ovelhas cresceram, o pasto ficou pequeno, começou a haver divergência entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. O que me chama a atenção é a convicção de Abraão, a convicção da chamada que Deus tinha na vida dele. Sim. Ele vai chamar o seu sobrinho Ló e vai dizer: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Olha a convicção do homem. Ló, ele vai olhar para os pastos verdejantes de Sodoma e Gomorra. E Ló, ele vai dizer: é aqui que eu vou ficar. Mas Abraão, ele estava convicto naquilo que Deus havia falado para ele. Sim. Porque Abraão sabia que a promessa não estava sobre a vida de Ló. Sim. Mas a promessa estava sobre a vida de Abraão. Então, se você tem uma promessa, se você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, a terra pode até estar sedenta, a terra pode até não estar produzindo, assim como Isaac em Gerar. Isaac, ele plantou e colheu 100 vezes mais. Então, o que importa é a palavra de Deus, o que importa é aquilo que Deus prometeu, porque o Senhor, ele não precisa de terra fértil para fazer produzir. Sim. O Senhor, ele não precisa de ventre fértil para fazer estéril gerar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Basta apenas estarmos no centro da vontade de Deus. É isso aí. É interessante que Deus fala com Abraão depois que ele se despede de Ló, né? A Bíblia fala que, se despedindo, voltou Deus a falar com Abraão. Deus trazendo de novo a memória e a lembrança das promessas que ele fez. Porque é exatamente o que a gente acabou de comentar. Às vezes é necessário a gente se desprender de pessoas para viver aquilo que Deus quer. E muitas vezes é dolorido, é difícil. Viver a vontade de Deus exige isso. Mas é meu amigo, é meu melhor amigo de infância, etc. e tal. Mas tem hora que Deus, ele quer um particular com a gente. Ele quer tratar de forma específica, e se a gente continuar carregando pessoas que não é para carregar, que não fazem parte do chamado, não tem como Deus falar com a gente. Exatamente. Então tem hora que Deus tem que romper, a gente tem que romper laços
direcionados por Deus. Sim, sim. Por mais que doa, você acha que não doeu no coração de Abraão ter que se despedir de Ló? É lógico que doeu, se ele levou Ló junto com ele, mas ele entendia que a promessa estava com ele, a chamada estava, foi ele quem acreditou na palavra de Deus liberada através da vida dele. O problema dele foi só ter levado Ló, mas quando ele rompe o laço, Deus começa a cumprir. Deus pega na mão dele, mostra o céu e diz, ó, tá vendo todas as estrelas? Tudo isso eu vou fazer. É lindo, né? É lindo. É perfeito, porque viver a vontade de Deus exige isso. Porque se eu não entender, Charles, se eu não tiver a capacidade de renunciar e de deixar algumas coisas e até mesmo pessoas, Deus vai me entregar as minhas próprias vontades. E pior coisa é isso. Exatamente. Ser entregue às minhas próprias vontades. E nós vamos ver que, assim como Abraão, é necessário nós renunciar muita coisa. Olha o que o texto vai dizer, o que eu acabei de ler. Porquanto tendo conhecimento de Deus. Ou seja, não é somente ter o conhecimento de Deus. Olha o que vai dizer. Não o glorificaram como Deus. Não basta somente eu ter o conhecimento. Mas a minha vida deve glorificar o nome do Senhor. Exatamente. Não basta somente eu dizer que eu conheço a Deus. Sim. Mas as minhas atitudes devem condizer com aquilo que eu digo. Sim. Porque senão não adianta. Eu tenho que fazer por onde, né? Exatamente. A vontade dele. Exatamente, porque Deus diz, a Bíblia diz que o povo tendo conhecimento não glorificaram como Deus. Então o Senhor, Ele deseja que as nossas atitudes glorifiquem o nome dEle. E quando isso não acontece, Pablo, olha o que a Bíblia diz, que Deus entregou tais homens à imundícia e à concupiscência do seu próprio coração. Nós temos que entender que sem a presença de Deus, nós somos falhos. Sem a presença de Deus, nós somos pecadores. Sim. Sem a presença de Deus, nós não conseguimos vencer. Sim. E olha o que a Bíblia diz, o que é o coração do homem sem a presença de Deus. Verso 29 do capítulo 1. Cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventadores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Olha o que é o coração do homem quando Deus entrega a ele a sua própria vontade. E o que é mais interessante, Pablo, e isso dói muito no meu coração, e eu tenho que falar que é a realidade, quando Deus ele entrega ao homem a sua própria vontade, o Senhor ele retira da vida do homem o Espírito Santo. E o que é o homem, irmãos, sem o Espírito Santo? O homem sem a presença de Deus não é nada. O homem sem a presença de Deus não pode nada, mas nós vamos ver o homem que tem a presença de Deus. Nós vamos ver o fruto do Espírito na vida do homem. O homem que tem a presença de Deus, o coração dele é amoroso. Sim. Ele é benigno. Ele tem domínio próprio. Ele tem temperança. Essa é a vida do homem que tem a presença de Deus. Não significa que ele não erre, né? Que ele não fale, mas ele cai em si, né? Exatamente isso. Apesar das fraquezas e limitações, apesar até mesmo dos erros que comete, porque a gente é ser humano, né? A gente erra, a gente peca, a gente falha. Eu acho interessante que o texto, ao destacar ser entregue às suas próprias vontades, fala acerca de concupiscências. Deus os entregou às suas concupiscências. O que é isso? Isso aqui é o costume com o pecado. Sim. A pessoa está tão acostumada, tão interagida com o pecado, que isso já não afeta mais. Mas agora, quando a gente quer viver a vontade dele, quando a gente quer fazer a vontade dele e a gente erra no meio do caminho, a gente se levanta, cai em si, a gente reconhece o erro, chama a responsabilidade, se levanta e continua de novo. Essa é a diferença. O que acontece hoje, Pablo, que no nosso meio, é que muitos acham que o juízo de Deus vem quando... Eles acham que o juízo de Deus vem quando Deus manda uma prova, quando Deus manda uma tempestade, quando Deus manda uma doença. E quando isso acontece, não é o juízo de Deus. Sim. É Deus querendo atrair o homem
Foi o que aconteceu com Jonas. Sim. Jonas, ele fugiu daquilo que Deus tinha proposto. Mas aí no meio do caminho o Senhor mandou a tempestade. Sim. A tempestade era para atrair Jonas novamente ao propósito. Há momentos que Deus manda a tempestade. Sim. Há momentos que Deus ele vai fechar a porta. E a tempestade denuncia que tem coisa errada no barco. Exatamente. Exatamente. E muitas das vezes nós vamos ver que Deus ele vai fechar a porta para que nós olhemos para novos horizontes. Sim. Porque se ele não fechar a porta, eu não vou sair dali. Eu não vou viver a vontade de Deus. Às vezes é necessário Deus fechar a porta. E quando se fala em fechar a porta, isso dói muito. Eu tinha um sonho. O meu desejo, do meu coração, o sonho do meu coração era ser policial militar. E por várias vezes eu fiz a prova. E passava na prova, me dediquei nos estudos, teste físico, tudo ok. Chegava na hora do psicotécnico, toda vez eu repetia. E eu fui orar ao Senhor e eu não entendi aquilo. Só que hoje eu entendo. Foi necessário aquela porta ser fechada. Foi necessário o meu sonho não se realizar. Sim. Para que eu pudesse viver os sonhos de Deus. É isso aí. Às vezes Deus vai fechar a porta do nosso sonho. Sim. Para que nós vivamos o sonho dele nas nossas vidas. E às vezes é a gente que tem que fechar, né? Às vezes a gente tem que fechar, trancar e ainda jogar a chave longe. Aí Deus vem com a massa corrida, ainda passa e cria a parede onde a porta era. Ou seja, não é mais para voltar atrás, não toque mais no assunto. Não quero que você se lembre mais disso aqui. Já encerrei o assunto. Quero que você viva a minha vontade. E nós não podemos ver, Paulo, a dor como algo ruim. O exemplo é que quando nós ficamos acometidos de alguma infecção, o que vai me dizer que eu estou com essa infecção? É a dor, é a febre. Sim. E se isso não manifestasse em nós, como nós iríamos descobrir que nós estávamos com uma infecção interna? Muito difícil descobriríamos. Nós só iríamos descobrir ao ponto da onde já não tem mais tratamento, da onde já não tem mais cura. Ou seja, às vezes a dor, a febre, ela se manifesta para mostrar que há algo em nós que precisa ser tratado. Sim. Então, quando Deus entrega ao homem a sua própria vontade, é como se o homem tivesse com uma infecção interna e a dor já não mais manifestasse. Sim. A dor do pecado já não causa mais constrangimento. Porque está acostumado, né? A concupiscência, né? A iniquidade, está acostumado tanto com o pecado que já não afeta mais. Esse é um problema, né? Isso é um problema tão agravante, Charles, que se a gente parar para ver, existem pessoas assim hoje. Existem pessoas que congregam conosco, que estão dentro dessa casa, que estão envolvidos, muitas vezes têm trabalho na igreja, e estão tão acostumados com aquela vida apática que vivem, estão tão acostumados com o pecado, aliás, eles até chamam, né, meu pecado de estimação, que estão tão acostumados que Deus já os entregou, e a gente vê isso, pessoas frustradas, pessoas que não viveram o chamado, pessoas que decidiram se entregar às suas vontades, geralmente pessoas assim terão consequências dolorosas no final. O ato de eu não querer e de não me entregar à vontade de Deus, as consequências são doloridas e difíceis, sim. E algo interessante é que não tem como o homem dizer que não conhece a Deus. Porque Deus, ele se revela. Sim. Ele se revela de duas maneiras. A primeira é a específica. E a segunda é a especial. Ela é a específica e a segunda é a geral. A específica é através da sua palavra. E a geral é através da natureza. Olha o que vai nos dizer Salmos, no Salmos de número 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra da sua mão. Então, naquele grande dia, você falou de consequências. Então, naquele grande dia, não vai ter como eu dizer que eu não conhecia Deus. Sim. A obra de Deus manifesta a sua glória. E nem conhecia a sua vontade, né? Porque ele revelou a sua vontade. Você leu no início aí que a vontade dele é qual? Que todos se salvam. Sim.
A maior vontade dele é que todos cheguem ao pleno arrependimento. É uma realidade que a nossa geração precisa acordar logo, né? Porque se eu me deixar me envolver, me deixar me levar pelas minhas próprias vontades, as consequências serão doloridas. Mas um adolescente, um jovem que se levanta, ouve a voz de Deus e um ministério, uma chamada que é liberada sobre ele, decide viver essa vontade, essa pessoa será feliz, essa pessoa será próspera, Deus abençoará o caminho, Deus fará prosperar as palavras de sua boca, porque Deus faz isso com quem entende a vontade dele. É interessante porque é uma urgência da gente entender isso, porque senão a gente vai sofrer consequências e corre o risco de a gente perder o céu. Se Deus nos entregar as nossas próprias vontades, a gente vai estar apático e frio e não vai entender mais nada sobre o Evangelho, não vai entender mais nada sobre graça e vai ser levado, vai se deixar levar pelos desejos do coração. Então, eu costumo dizer que nós temos certa responsabilidade sobre essas vidas, porque hoje já não se prega mais sobre o arrependimento. Nós vamos ver que João Batista, ele não pregava salvação sem arrependimento. Hoje tem muita gente pregando salvação sem arrependimento, mas João Batista pregava arrependimento para a salvação. Então, nós como igreja, nós temos que tomar o cuidado de cuidar dessas almas. Nós temos que ter o cuidado de direcionar essas almas na palavra, na verdade. Mostrar o caminho, né? Porque estão surgindo muitos falsos profetas, falsos mestres, com uma teologia de prosperidade, Sim. com uma teologia dizendo que o crente não tem que passar por luta, vem para Cristo que a luta acaba. Então, o crente, a pessoa que é comprada por esse evangelho, facilmente sai da presença de Deus. Facilmente ela se desvia, por quê? Porque ela vai se decepcionar com aquilo. Sim. Ela vem achando que é uma coisa, Sim. e é outra. Vem a Cristo para querer viver um sonho e, na verdade, quando Deus pede para que eu renuncie esse sonho, eu não estou preparado. É exatamente isso. Estão usando Cristo como trampolim. E Cristo não é trampolim de ninguém, irmãos. Sim, sim. Nós estamos aqui para servir Ele. É isso aí. O próprio disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E quando nós temos essa palavra no nosso coração, pode vir a luta, pode vir a perseguição, mas nós temos a certeza de que o Senhor, Ele é conosco. Se Ele venceu, certamente Ele nos dará graça para vencer em nome de Jesus. Sim, sim. E você já identificou, Charles, você já teve experiência de viver assim, de chegar diante de uma pessoa e você vê que a pessoa foi entregue à vontade do seu próprio coração? Como é que você reagiu? Como é que foi a forma? Você já teve uma experiência assim ou não? Ô Pablo, é muito triste quando a gente se depara com pessoas a qual o Senhor já entregou ela a sua própria vontade. Que um dia... Mas eu quero dizer que ainda há esperança para essa pessoa. Sim. Se ela reconhecer a Cristo, se ela se arrepender dos seus caminhos, o Senhor, Ele está com as mãos estendidas, assim como o filho pródigo que abandonou a casa do seu pai. Mas quando ele voltou, o pai já estava esperando, o pai correu e abraçou. E o que é lindo, o pai manda preparar um anel, o pai manda pegar a sandália, e o pai prepara uma festa. Anel vai falar de intimidade, ou seja, a intimidade ainda está reservada para você, basta você voltar. Sandália vai falar de pés cansados. Por isso que Jesus, Ele vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quando se fala de capa, vai falar de limpeza, porque aquele menino, aquele filho pródigo, ele estava sujo, ele estava num chiqueiro. É assim que Deus faz para conosco. Ele tem uma nova capa para nós. Nós chegamos até Ele sujo, mas Ele nos dá um banho de graça e põe uma roupa limpa em nós. Então, quando nós deparamos com pessoas assim, isso corta o nosso coração. Ainda mais quando era uma pessoa que estava no nosso meio. Acho que o que mais dói é isso, né? A gente vê pessoas que um dia tinham um ministério, que se envolveram, mas pelo pecado, pela iniquidade, pela consciência cauterizada, se deixaram
se levar, né, pelas suas próprias vontades e hoje estão fora do caminho. Isso chega a machucar a alma da gente, né? Corta o nosso coração, porque a gente um dia foi ministrado talvez por pessoas assim. Um dia a gente foi ministrado por uma palavra, um dia a gente foi ministrado por um louvor, e quando a gente se depara e vê pessoas assim, é de cortar o coração. Não, isso faz sangrar o coração, Pablo. Porque o nosso desejo é que as almas se arrependam, que as almas voltem para a presença do Senhor. A nossa oração é para que Deus salve os pecadores. Então, quando nós nos deparamos com uma pessoa que Deus entregou ela a sua própria vontade, não que Deus a entregou, mas que essa pessoa rejeitou a vontade de Deus, o estado dela é terrível. O estado dela é terrível. Então, o nosso papel é o que? É tentar evangelizar novamente. É tentar trazer essa alma para perto, para que ela abra os olhos, para que ela caia em si, assim como o filho pródigo. Sim. Eu acho que o melhor tombo que o filho pródigo tomou foi quando ele caiu em si. E que Deus ele possa fazer com que você caia o melhor tombo da sua vida, que é cair em si e reconhecer que sem Ele nós nada somos, que sem Ele nós nada podemos. Nós só estamos aqui hoje, é pela graça. Não é mérito meu, não é mérito do Pablo. É porque um dia nós reconhecemos que sem a presença de Deus nós não somos nada. É isso aí. Já que você está nesse afago e esse desejo de liberar palavras, conta pra gente aí como que eu não me deixo levar pelas essas minhas próprias vontades. Qual é o segredo, Charles? Como eu entendo que eu preciso me despertar, acordar para eu não ser deixado levar pelos desejos do meu coração? Como que eu faço? O primeiro passo para a pessoa não ser levada à sua própria vontade é através da palavra. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas das vezes as nossas vontades não estão de acordo com a palavra. Sim. Então, para a gente viver a vontade de Deus, é necessário nós conhecermos a Ele. Não tem como eu viver a vontade de alguém que eu não conheço. Não tem como, é impossível. E o segundo passo é a oração. O segundo passo é a oração. A palavra e a oração é essencial. Porque é através da oração que eu tenho intimidade com Ele. Sim. É através da oração que eu recebo o poder para vencer o pecado. No início da minha conversão, claro que existe aquele momento aquele tempo de libertação na vida daqueles que estão chegando. Então, quando eu estava no início, eu ia para o culto, eu chegava em casa, meu celular tocava. E quando o celular tocava, era a gente me ligando para fazer coisas erradas. E eu ia e caía. Certo dia eu conversei com o pastor falou para mim: você quer vencer? Medita nas Santas Escrituras e ore. E quando eu comecei a colocar isso em prática, Pablo, eu ia para a igreja, eu chegava em casa, dobrava o meu joelho e orava, e meu celular tocava. Ei, Charles, vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas não conseguia, porque a oração me constrangia. A oração dava poder para eu vencer o pecado. Então o passo para vencer o pecado, para vencer as nossas próprias vontades, o nosso próprio desejo, é na palavra e na oração. Sim. Porque o nosso desejo passa a ser outro. O nosso desejo já não passa a ser mais o nosso desejo. Sim. O nosso desejo passa a ser fazer a vontade de Deus. É quando eu entendo que eu preciso entregar tudo no altar, né, Charles? É igual Abraão, que precisou abrir o seu coração ao ponto de entregar seu próprio filho. E é interessante quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho. Nós vamos ver desde Gênesis 12, Abraão ele sempre levantava altares ao Senhor. E quando o seu filho Isaac nasce, após Isaac ser desmamado, sabe o que ele vai fazer? Ele vai oferecer banquete. A partir daí Abraão começa a oferecer banquete. Aí o Senhor falou: opa, tem algo errado aí. Aí o Senhor manda Abraão subir no monte e sacrificar o seu filho. Só que antes de sacrificar, antes de oferecer algo ao Senhor, era necessário levantar um altar. E ali Abraão lembrou de quando ele levantava altares. Então o que o Senhor queria não era Isaac. O que o Senhor queria era que Abraão voltasse a levantar altares. E nós não podemos deixar de levantar altares. Levantar altares é estar na presença do Senhor.
é não trocar a presença do Senhor por nada. Abraão trocou os altares pelos banquetes. E Deus sabia que Abraão entregaria o seu filho. Mas o que Deus queria não era Isaac, mas era Abraão diante do altar. É isso aí. Está disponível para abrir mão daquilo que mais aos meus olhos custe, né? Quando Deus pede Isaac, Deus quer mais Abraão, né? Deus quer mais Abraão. É uma diferença. É exatamente isso. Porque Deus, ele sabia que Abraão ia sacrificar o seu filho. Sim. Só que ele precisava lembrar Isaac do momento. Ele precisava lembrar Abraão do momento da intimidade. É interessante que Deus pede para ele e ele vai caminhar 3 dias, né? 3 dias. Além de ser simbologicamente, é um tempo para ele pensar, né? Se é isso mesmo que ele está disposto a fazer. E você falando... Imagina os 3 dias, né, de viagem, como é que foi? A mente, a cabeça. Deus foi trabalhando no coração dele. Porque Deus não gosta que a gente faça algo por impulso. A gente precisa pensar, repensar. Exatamente. Pronto, estou disponível. Agora eu quero mesmo viver a sua vontade. E você falando... Chega de viver do pecado, agora eu quero viver para ti. Você falando a respeito desses 3 dias, olha o que vai simbolizar esses 3 dias. No coração de Abraão, esses 3 dias, Isaac estava morto, mas ao 3º, Deus providenciou um cordeiro. Isso aí. É lindo, é lindo. Porque quando Deus, ele tem promessa na vida de alguém, irmãos, ele cumpre. É necessário eu abrir mão das minhas vontades. É necessário eu abrir mão daquilo que eu desejo para viver os desejos de Deus. Porque é impossível eu querer ser alguém na obra do Senhor, sendo que eu não me disponho para isso, sendo que eu não tenho tempo, não dedico tempo para a obra do Senhor. Eu costumo dizer que é melhor a gente estar na zona de confronto do que estar na zona de conforto, porque o conforto muitas das vezes ele mata. Sim. Se eu não tomar cuidado. Mas na zona de confronto não, você sempre tem que estar atento. O inimigo está todo o tempo tentando nos atacar, mas quando nós estamos na zona de confronto, nós sempre estamos atentos. É isso aí. Charles, eu queria que você deixasse um conselho para nós, para a nossa geração, para as pessoas que nos ouvem, para as pessoas que nos ouvirão. Como que eu venço? Qual é a estratégia? Eu queria que você deixasse um conselho olhando para essa câmera, porque talvez tenham pessoas escutando esse podcast submersos em suas próprias vontades, submersos em os seus próprios deleites, que precisam despertar para essa realidade. Eu queria que você deixasse um conselho para nós. Olha, o conselho que eu deixo para a nossa geração é que nós devemos procurar conhecer a Deus. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos reconhecemos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós percebemos que nós necessitamos da graça dele. Quanto mais nós conhecemos a Deus, nós reconhecemos que sem a graça, sem a misericórdia, sem o favor dele nas nossas vidas, nós não venceremos. E o conselho que eu deixo para finalizar, eu digo para vocês, é melhor abandonar as nossas vontades, é melhor abandonar o pecado do que ser abandonado por Deus. Uau! Quem não faz isso, corre um grande risco de sofrer as consequências e as dores. Charles, Deus abençoe. Muito obrigado por ter vindo compartilhar dessa palavra. Eu creio que foi de grande valia para nós. Deus abençoe você. Acredito que você virá em outras oportunidades. Que a mão de Deus continue te abençoando o seu ministério. Amém, Pablo. Foi um prazer estar aqui com você, compartilhando um pouco da palavra do Senhor, e que esse trabalho ele possa crescer e que esse trabalho possa alcançar vidas, que vidas possam ser transformadas através desse trabalho que nasceu no seu coração, no coração dos demais irmãos, e que a presença de Deus continue transbordando a sua vida por onde você passar, e aonde você pisar as plantas dos vossos pés, venha ser abençoado. Amém. O desejo nosso é esse mesmo, alcançar vidas e curar corações. Gente, é isso aí. Deus abençoe você que ficou até aqui. Deus abençoe você que tem feito esse trabalho crescer. Continue conosco apoiando esses novos episódios, esse novo projeto que está para iniciar.
É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe você. Vamos até o próximo. Tchau, tchau.